A Bíblia registra 4 pastorais escritas pelo apóstolo Paulo. Logicamente, a história diz que ele escreveu outras, mas o cânon sagrado só existe essas 4. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. E nessa pastoral a Tito, no capítulo 1, versículos 5 a 9, Paulo diz àquele jovem pastor: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém. A cada 4 anos, em nosso Brasil, nós somos convocados a comparecer às urnas para eleger os nossos representantes, seja no poder executivo, seja no poder legislativo. A cada 4 anos se renovam as nossas esperanças de que o nosso país possa mudar para melhor. Este ano, por exemplo, no Senado, cerca de 1/3 do Senado será renovado. Daqui a 4 anos, 2/3. E na Câmara dos Deputados, nós não sabemos quantos novos deputados vão entrar e quantos que estão lá vão sair. Mas, de uma maneira ou de outra, há uma expectativa muito grande em todos nós. O que vai ser na eleição agora e o que o Brasil será depois das eleições. Há uma incógnita, como sempre houve. Mas nós nos renovamos da esperança de que as coisas melhorem. Eu queria que vocês que foram ordenados, investidos hoje, olhassem para a igreja e que vocês, inclusive os diáconos, olhassem para a igreja. A igreja inclui também todos os presbíteros. Foi a igreja que os elegeu. Então há uma expectativa, o que é que a igreja espera de vocês? O que é que a igreja espera dos presbíteros? O que é que a igreja espera dos diáconos? Se nós continuarmos do mesmo jeito, da mesma forma, nós, digo, eu e todos vocês, nós vamos continuar
feito um tipo de abelhas que existem, que eu já li, em certos países, aquelas abelhas não, formigas. Diz que elas sobem pelo tronco da árvore, cortam as folhas, depois descem, porque as ramas ali descem no chão, e elas novamente sobe, desce e fica naquele ciclo vicioso. E não muda nada. Coisa nenhuma. Então, o que é que a igreja espera? Vocês são representantes desta igreja. Vocês não são meus presbíteros. Não são. Vocês não são meus diáconos, nem de pastor nenhum. Vocês são presbíteros da igreja. E são diáconos da igreja. Então, o compromisso de vocês é primeiro com Deus, depois com a igreja. Eu quero, de todas as exortações bíblicas, trazer uma pastoral em cima de 3 substantivos femininos. Mas que, ora, você pode entender que eles são substantivos, e os são. Ora, vocês vão mais ao original e os veem como adjetivos, porque são qualidades. O primeiro substantivo é fidelidade. É um substantivo feminino. O que é que a igreja espera de vocês? De nós? Fidelidade. Fidelidade primeiro para com Deus. Vocês assumiram aqui alguns compromissos. Fizeram algumas promessas. Nós estamos hoje num dia de festa. E graças a Deus por isso. Mas é muito fácil amanhã ou depois se esquecer das promessas que nós fizemos. Fidelidade não significa apenas fidelidade no casamento. É uma espécie de fidelidade. Mas nós estamos tratando especificamente de 2 coisas. Fidelidade a Deus e fidelidade à igreja. A igreja. Porque primeiro foi Deus quem os chamou. E a igreja reconheceu o chamado de vocês através do comportamento que vocês têm tido ao longo da vida de vocês aqui na igreja. Esta vocação para este ofício não é profissão, é um ofício. Então, o primeiro compromisso de fidelidade é para com Deus, que julgou vocês fiéis para este ministério, seja de presbítero, seja de diácono. O que se requer de uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa leal a Deus. No caso de vocês, leal à igreja, e primeiro a Deus, depois à igreja. Vocês não vão agir como vocês querem, do jeito que vocês querem. Quem prestou atenção no sermão que eu preguei no domingo passado, deixei bem claro. Como deixei bem claro no início aqui. A igreja, antes de ser uma organização, ela é um organismo de Deus. Jesus Cristo não morreu para fundar uma organização. Ele morreu para resgatar vidas preciosas. Você chega a dizer que uma alma é mais importante do que o mundo inteiro, vale mais do que o mundo inteiro. Eu fui pastor numa igreja por 18 anos e meio. E às vezes, em momentos da administração do conselho,
Um irmão que foi tesoureiro ali, depois foi outro. Mas quando tratávamos de finanças, outras coisas, ele dizia: pastor, aqui é o seguinte, 2 mais 2 só dá 4. Ele tinha razão no que estava dizendo. Aí eu dizia: meu irmão, e a fé, onde fica? Ele disse: pastor, me perdoe, mas quando eu cuido de finanças, eu só vejo o número. Só vejo 2 mais 2 igual a 4. Mas não pode dar 5, não. Não pode dar 6, não pode dar 10. Pode dar mais. Na igreja de Deus. Então a visão de Deus. Que Deus pode operar milagres. Será que Deus não pode operar milagres, meu irmão? Através da história dessa igreja e daquela igreja e de outros, Deus tem operado milagres. Nós temos que ter a visão de Deus. Ou temos a visão de Deus? A pergunta é o que estamos fazendo aqui. Se não tivermos a visão de Deus, vamos trabalhar no banco, vamos trabalhar em escola, vamos trabalhar em outras coisas qualquer, vamos plantar batata, vamos plantar outras coisas. Mas mesmo para isso temos que crer em Deus. Ser fiel aos compromissos assumidos. Cuidar da igreja de Deus. Se a visão de vocês estiver apenas centrada no templo, que tem algumas coisas para fazer, e tem, na parte administrativa, da administração de telho e de faiol, vocês estão tirando a visão de Deus. Mas estes irmãos, nós, eu digo nós, tire o eu não votei para todos. Votamos para que vocês cuidem de nós. Este povo que elegeu vocês para dizer: cuidem da gente. Não cuide apenas do que é nosso. Veja a visão como é diferente de uma organização puramente humana. Não disseram: cuide apenas, naquela velha parábola, que as ovelhas, preste bem atenção, as ovelhas se reuniram e disseram: nós estamos muito ocupados. Nós não temos tempo de cuidar do que é nosso. Ou melhor, do que é de todo mundo. Então, nós queremos escolher algum de vocês. Quem quer cuidar do que é nosso, a gente paga. Isso é uma parábola. É nosso sistema. E algumas ovelhas se candidataram. E as outras ovelhas disseram: muito bem. Então agora, presta atenção. Nós vamos pagar para vocês cuidarem do que é de todo mundo. O que é todo mundo? Transporte, educação, assistência médica e outras coisas que é todo mundo. Mas nós não podemos cuidar. A gente paga. E algumas ovelhas se candidataram. Inicialmente foi maravilha. Só que com o tempo, as ovelhas criaram, aquelas que aceitaram o cargo, garras fortes como águias. E dentes afiados como tigres. E começaram a usurpar do que era dos outros. Então as ovelhas se reuniram. E disseram: nós não queremos mais que vocês cuidem não, que vocês estão dilapidando o que é da gente. Estão administrando mal. Qualquer coisa comparado com o Brasil é apenas comparação. Aí, as ovelhas que criaram garras fortes, feito águias, e dentes fortes, feito tigre, disseram: tudo bem, agora venham tomar. Agora venham tomar. Entenderam a parábola? Tão simples, né?
Essa igreja não elegeu vocês apenas para isso, também para isto. Isto digo, cuidar do que é de todos. Mas a igreja escolheu para uma coisa mais importante, segundo a nossa liturgia e o que vocês ouviram. A igreja disse: nós vamos eleger presbíteros e diáconos para vocês cuidarem da gente. Entenderam, irmãos? O que a igreja fez? Colocou a vida de cada um foi colocada nas mãos de vocês, em nossas mãos, para nós cuidarmos primeiro delas, das pessoas. Das pessoas. Para isso é necessário fidelidade. Vocês têm um compromisso com aqueles que confiaram em você. Nós temos um compromisso com os irmãos que confiaram em nós, que confiam em nós. Primeiro, nosso pacto de fidelidade é com Deus, que nos deu essa vocação. A Ele nós temos que ser fiéis, mas tem que ser fiel à igreja. A segunda coisa que a igreja espera de presbítero, de diácono, de pastor, todos nós, é integridade. É outro substantivo feminino. Integridade. Vocês sejam probos, irrepreensíveis, honestos, confiáveis, sem integridade. Sem integridade. A gente só vai descobrir alguns diáconos que foram escolhidos lá em Atos, fazendo alguma coisa, se a gente estudar bem a história da igreja. Se não estudar bem, a gente vai deparar-se com Estevão, mais algum e acabou-se. Assim como presbíteros, a gente só vai descobrir se estudar com carinho, com muito cuidado, a história da igreja. Até mesmo dos apóstolos. Pedro, Tiago, João, depois vem Paulo, depois você não se lembra mais nome nenhum. Estudando a história da igreja, aí sim a gente vai descobrir o que alguns fizeram. Mas integridade, confiabilidade faz parte do homem íntegro, da pessoa íntegra. Incorruptibilidade. Incorruptibilidade. É interessante porque às vezes a gente assume os cargos na igreja e quer fazer da melhor parte, mas segundo o nosso pensamento. Segundo o nosso pensamento. Ou seja, como eu trabalho na minha firma, lá no mundo da impiedade, eu quero trazer aquelas normas de lá e aplicar a igreja. Mas como eu posso aplicar a igreja às coisas do mundo? Quando o que é que Deus disse? O que é que Cristo disse? Se a vossa justiça não exceder em muito. Não é palavra minha, não. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. O que é que a igreja evangélica, ou a igreja, de um modo geral, a igreja cristã, tem ensinado ao mundo? Até mesmo em religião, a gente pouco sabe. A gente conhece aqui um pouco o monoteísmo hebraico e o cristianismo, o monoteísmo cristão. E vai saber também que o islamismo se centraliza também em Alá. Só Alá é Deus, Maomé é o seu único verdadeiro profeta. Mas que a maior religião do mundo não centraliza em Deus. É o budismo.
centraliza na filosofia do príncipe Siddhartha Gautama, o Buda. E que o taoísmo no Japão também não centraliza em nenhum deus monoteísta, mas em homens. Se formos estudar a história, a coisa mais profunda ainda. Quando a gente vem para a igreja cristã, é triste, meus irmãos, saber, por exemplo, que nós, que temos que pregar o amor, a paz, a união, a sinceridade, a fidelidade. O terceiro ponto que eu vou levantar é a amabilidade. Pensar que nós cristãos, prestem bem atenção que eu vou dizer a vocês. Atenção, não se esqueçam disso. Quantas perseguições Roma investiu contra a igreja cristã, contra o cristianismo? 4. E nós vivemos falando das perseguições de Roma. Mas só numa noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, cristãos mataram cristãos. Os cristãos mataram cristãos. Sangue jorrou em Paris. Foram muito mais cristãos mortos do que todas as perseguições de Roma. Quem perseguiu os cristãos em Roma? O poder romano, o poder político. Porque os cristãos não quiseram adorar aos seus deuses nem adorar a César. Mas quem matou os cristãos? Na França, na noite de São Bartolomeu, os cristãos. Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. O que tem de gente morta, tem gente que já morreu só por causa daquelas lutas entre cristãos, católicos e protestantes, cristãos. E mais, pasmem, na noite de São Bartolomeu, o Papa ainda mandou tocar o Tedéu. E fez uma sala com um monumento especial à noite de São Bartolomeu, que até hoje está fechada. E não é exposta à visitação. Em nome de Deus, daqueles que devem pregar o amor, a paz, a unidade, a integridade. O que é que essa igreja quer de vocês? O que é que Deus quer de nós? Falando especificamente, integridade, seriedade, honestidade, confiabilidade, imparcialidade. A igreja os elegeu. Dentre todos, escolheu vocês como exemplos de integridade. Se nós, pastores e presbíteros, não formos isso, quem é que vai ser? Quem? E a terceira coisa que eu vou levantar para vocês, que a igreja espera, e Deus espera também, é amabilidade. É outro substantivo feminino. Amabilidade. Eu sei que é difícil agora usar um exemplo, especialmente para os diáconos, às vezes, manter a disciplina, especialmente no mundo de hoje, para alguns adolescentes e jovens hoje, até que, graças a Deus, nossa igreja não é tanto assim, graças a Deus. Mas existe, por exemplo, na história da Igreja Presbiteriana Central, da primeira Igreja Presbiteriana Central de João Pessoa, de um diácono, um homem de Deus, um dos fundadores, inclusive, da igreja. Um homem calmo, tranquilo. Quando alguém estava conversando, quando alguém estava fazendo alguma coisa errada, ele chegava com muita calma. Aí, às vezes, batia no ombro e dizia... Pelo menos foi a história que eu ouvi, que eu não conhecia esse irmão, conheci já os parentes deles. Dizia, meu irmão, aqui é a casa de Deus. Depois ele mesmo inventou um cartãozinho
Aí ele chegava, entregava o cartãozinho a quem estava conversando e tal. Aí dizia, faça silêncio, aqui é a casa de Deus. Aí entregava o cartãozinho. Era um homem conhecido pela sua calma, sua tranquilidade, seu zelo. Mas um dia chegou um homem um pouco alcoolizado, ou muito, eu não sei, e entrou no templo, entrou fumando. No início do templo, lá, como se fosse ali, depois daquela porta que virou antes, fumando. Aí o diácono, seu Viana, quem tiver ouvido aqui da, igreja, da primeira igreja presbiteriana de João Pessoa, que não conhecer essa história, vai conhecer agora. Seu Viana. A seu Viana chegou bem calmo e disse, meu amigo, não faça isso não. Tire esse cigarro. Aqui é a casa de Deus. Aí o homem tirou o cigarro, deu uma baforada na cara do diácono, seu Viana. Aí olhou para ele e disse, isso é a casa de Deus? É. Cadê ele que eu não estou vendo? O seu Viana disse, está aqui. Deu um murro na cara que quebrou a cara do homem, o homem caiu. E esse irmão Viana depois, o conselho foi e disciplinou o irmão. Aí quando eu cheguei, conheci a história, assim, e o conselho disciplinou o irmão, disciplinou. Porque ele fez isso, foi. E o que esse conselho faria com Jeú? Jeú, profeta que tornou-se rei, que pegou o carro, passou por Abinadab e disse, Abinadab, você tem tanto zelo pelo Senhor quanto eu tenho, pelo Deus de Israel? Tenho, então sobe aqui no meu carro. Aí subiram. Ele disse, vim ver o que eu vou fazer pelo zelo do Senhor. Aí quando foi chegando, estava Jezabel. Primeiro andar, Jezabel. Começou a insultar Jeú, dizer alguns impropérios. O filho dizia, não sei o quê. Aí Jeú disse, tem alguém aí pelo Senhor? Tem uns eunucos, tem esse. Joga esse desgraçado aí embaixo. Ele jogou, ela passou com o carro por cima dela. Foi a morte de Jezabel. Não cheguemos a tanto, diáconos. Estou contando, não para vocês fazerem assim, mas para não fazerem. Que o seu zelo não chegue a tanto. Ou, como já passou aqui, nós fomos falar da nossa história, da minha história, nesses 20 e poucos anos, de um irmão que era diácono e achava que ia mandar todo mundo e foi um desastre. Foi um desastre aqui a atuação daquele irmão como diácono, por falta de amabilidade. Ser afável, ser afetuoso. Vocês me procuram sempre para aconselhamento. E para mim é uma tarefa muito difícil. Dar conselho é difícil. Mas quando eu não posso aconselhar, posso orar. Isso eu tenho feito. Mas cada um presbítero deve ter da parte de vocês a confiança e essa afabilidade de vocês chegar perto de qualquer um deles. E dizer, meu irmão, e abrir o seu coração para o irmão. E pedir um conselho ao irmão. Porque se esses presbíteros não puderem fazer isso, e não puderem orar por vocês, e tratar vocês com afago, com afeto, com carinho, ele não serve para ser presbítero.
Não serve. Porque vocês os elegeu para isso também. Cuidem de nós. Nós estamos colocando, em parte, um pouco de nossas vidas nas mãos também de vocês. Orem por nós. Se vocês não acreditarem que estes presbíteros... Hoje está muito bom para eu falar aqui, né? Vai sair muito bonito na internet. Vai bom para minha coluna também. Mas se vocês não confiarem que esses presbíteros, pastores, estão em casa, intercedendo, orando por vocês, com o joelho em terra, orando pela igreja, orando, sabendo que você está passando um problema, que você falou com ele, outro irmão, e que ele está em casa intercedendo, não são dignos de serem presbíteros. Nem somos dignos de ser pastores. Se nós não tivermos amabilidade, aquele que ama e que é digno de ser amado também. Presbítero e pastor não é para ninguém ter medo. E aqui, meus irmãos, eu sei que muitas vezes eu uso exemplos pessoais. Até um desses dias fui repreendido por minha esposa e ela disse: olha, deixa de estar tanto usando o seu exemplo. Aí eu disse: mas velho tem que usar mesmo. Qual é a função de ser velho, a vantagem de ser velho se você não contar seus exemplos? Né? Eu sou de uma geração de pastores que era tudo diferente. A começar, por exemplo, do traje. Você, para dirigir uma reunião como houve ontem, de julho, ontem, né? Se o pastor fosse, tinha que estar de paletó e gravata, Danilo. Paletó e gravata. Se você fosse dirigir na igreja, ensinar na igreja, paletó e gravata. Num calor como era aqui em Olinda e que era lá em João Pessoa, tremendo, suado. Era paletó e gravata. No dia que eu cheguei em casa, eu disse: hoje eu vou escolher uma camisa das que a igreja me deu, daquelas camisas assim me dão. Uma boazinha, porque as minhas melhores camisas são as que a igreja me deu mesmo. Aí peguei e digo: vou com essa camisa. Aí minha esposa: não faça. Vou pregar hoje na Igreja Presbiteriana Central de João Pessoa. Eu sou pastor. Você é um iconoclasta. Vou quebrar ídolos. E depois? Bom, agora depois, dependendo do que vai acontecer, eu vou tomar minhas atitudes. Aí o culto pela manhã, fui lá, preguei, caprichei até no sermão para ninguém olhar muito para minha camisa, né? Porque quando você olha muito para a roupa da pessoa é porque você não está dando valor ao que a pessoa está dizendo. Quando terminou, foi tanto abraço, as irmãs: pastor, que maravilha, pastor, agora o senhor parece mais com a gente mesmo. O senhor estava muito distante e tal. E os presbíteros chegaram, a voz dos presbíteros: pastor, foi bom, gostamos e tal. Pronto, até hoje. Aí eu e um colega, nós fomos quebrando essas tradições, essas coisas, que nós jogamos tradição em cima de religião, em cima de evangelho, costume em cima de evangelho. O evangelho deixa de ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para ser costume. Ah, porque no tempo do pastor fulano, há 50 anos, veja bem, o que mudou no mundo em 50 anos? Mas no tempo, vai acontecer quando eu sair daqui, viu? No tempo do pastor Adalto não era assim, não. Já pensou? E não vai durar muito 50 anos, não. Porque nós vamos centrando a nossa religião, a nossa vida espiritual, não em cima da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus, mas em cima de costumes. Três coisas que eu gostaria que os presbíteros, serve para todos nós, serve para a igreja também, porque todos nós devemos ser fiéis,
devemos ser íntegros e devemos ser amáveis, é para todo mundo, para toda a igreja, mas especialmente a liderança, todos os presbíteros, fica como uma parte exortativa nesta noite: fidelidade, integridade e amabilidade. Meus irmãos, nós procuramos viver esses 3 substantivos femininos, que na sua origem pode ser adjetivos que dão qualidade ao substantivo. A igreja vai mudar, nós vamos mudar, nosso lar vai mudar, o país também muda. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.